É que uma vez que eu ouvi que eu acho vai bem nessa linha do que a gente tá falando é o seguinte, né? Porque os nossos sonhos, eu vi o cara falando isso que eu achei muito massa. Os nossos sonhos, cara, eles custam um pedaço da nossa vida. Exato. Se o seu sonho é grande, ele vai Seria a exigir melhor um maneira de pedaço mensurá-los, maior. né? Ele vai ser um É um pedaço pedaço. maior da sua vida, mas ele vai exigir um pedaço da sua vida. Sim. Então, sim. Pedaço e algumas consequências, talvez, uma dor nas costas, algum problema. Mas... Hoje eu ainda tô. Poxa, eu sempre gostei de treinar, né, cara? Sempre gostei de malhar. Por ser fuzileiro, enfim, sempre gostei de correr, nadava. Enfim, era atleta, poxa, pela Marinha. E eu tive que largar a mão, sabe? Teve um momento que eu falei, cara, não dá. Porque se eu tentar segurar 30 pratos aqui ao mesmo tempo, não vai dar. Então hoje eu ainda tô recuperando isso. Foi o quê? Foi um preço que eu paguei, né? Foi um benefício, algo, ou algum objetivo que eu atingi, eu deixei alguma coisa, né? Mas tem que abrir mão, cara. Pra quem estuda concurso, Mas tem que abrir mão. vai dizer isso pra sociedade hoje, né, cara? Isso é um problema. Hoje todo mundo acha que tá cheio de muitos direitos, mas os deveres, eles têm que estar ali, cara. Você tem que ir atrás, né? O grande problema do concurso público, eu creio que seja a incerteza, né? Você faz uma faculdade de 5 anos, você leva. Porque você sabe que ao final, você vai pegar o certificado. Verdade, é um bom ponto, né? Existe uma data fim, né? Existe uma data. O concurso não, cara. O concurso você fala, pô, vou estudar. O cara já reclama de estudar 6 meses. Pô, peraí, mas eu vou estudar 2 anos e meio? Tô ganhando aqui o teto, por que eu vou continuar estudando? Não vou, não. Então, como que o cara vai ter esse incentivo pra estudar sem ter a certeza de que ele vai passar? E eu dou sempre o exemplo do Temaki. Você curte Temaki? Claro. Você fala assim pra você, vamos supor que você não tem muito dinheiro, mas você fala assim pra você, vamos comer um temaki hoje? Vamos no rodízio de comida já? Pô, vamos, cara. Eu como até doer minha barriga. Aí você vai gastar 120 conto, mais ou menos. Eu vou falar assim, você não quer assinar por R$29,90 a plataforma de questões lá do tal? Mas... Puta, cara. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou estudar, velho. Não, eu tô até prestando um concurso, mas não sei se vale a pena pra mim. Você não paga, cara. Você não tem coragem de pagar agora o temaki lá, o rodízio de comida já, você paga. Bem porque ele te dá a euforia, ele te dá o resultado. É imediatismo, né? O imediatismo. Agora, a plataforma de questões não vai te dar, não. Eu não sei se eu vou passar, por que eu vou pagar? Essa questão do imediatismo hoje atinge, principalmente, assim, não a gente talvez, né, um pouco mais vivido, né, entre aspas, mas tem uma galera que acha que, assim, não, pô, é a hora que eu consigo, a hora que eu tenho, da forma que eu quero, eu vou conseguir ali, rapidinho. Poxa, não vai, cara. Não vai. Hoje... A gente vive a geração do Reels, do TikTok, aquele vídeo de 10 segundos que você já passa, você não quer saber. Você não tem tempo pra ficar, aquele vídeo. Não, até filme hoje em dia a galera tá tendo, o pessoal não tá tendo paciência pra assistir filme justamente por causa disso, porque você tá acostumado com vídeo curto, cara. Você pode ver, se você estiver assistindo com alguém da geração aí que tenha menos de 20 anos, eles não vão conseguir assistir um filme do início até o final sem pegar o celular. Não consegue. Muito complicado não isso, Não consegue, cara. Então o celular é um outro, cara, um procrastinador absurdo de estudo, cara. Eu saí de todas as redes, né? Você saiu? Saí. Eu tinha um canal no... Canal não, né? Uma conta no Instagram e, poxa, era, assim, não era grande, enfim, mas era bem maior do que a que eu fiz recentemente, né? Mas eu optei, falei, nada. Nem o pessoal, nada. Tirei de sair tudo. Fiquei uns 2 anos fora. Isso é difícil fazer, cara. A gente teve um convidado aqui, que é o Kenzo. Ele passou para o auditor da Receita Federal. Né? É Hector Kenzo, um japonês. Ele passou novo. Ele falou que o maior problema dele foi desligar o que ele mais gostava de fazer, jogar Dota. Cara, ele jogava Dota e CS. Ele era viciado, né? Pô, CS. Ele falou, você não sabe como foi pra mim. Porque assim, muita gente tirou sarro, né? Só por causa de Dota. O cara ele era viciado. Viciado. Ele falou assim, eu vivia por aquilo, cara. Eu gostava muito de fazer aquilo. Desinstalei do meu computador. Sim. Eu falei, enquanto é um ato de vontade. É um ato de vontade. E ele falou, ele ficava na fissura pra jogar. Falei, não vou jogar. Aí ele estudava pra Receita. Ele falou, primeiro dia, quando ele viu o nome dele no Diário Oficial, a primeira coisa que ele foi fazer, chegou no computador, instalou de novo o videogame. Mas interessante, cara, porque o Instagram, assim, claro, eu não era viciado, né? Mas eu tinha, enfim, minhas fotos e tal, etc. Postava ali stories, essas coisas. Mas, cara, doeu 2 semanas, acredita? Doeu, sei lá... Não fez falta? Não fez falta nenhuma. Cara, não fez falta nenhuma. Só o tempo de desintoxicar. Desintoxicação. É essa a palavra. Cara, porque o WhatsApp, então, cara, que se você deixar perto e aí toca, né? Eu vi que, acho que foi a Nasli, ou foi algum outro convidado de vocês que tinha até um aplicativo
de uma árvore. É da NASA. Não era isso? Eu falei, pô, meu irmão, tem que colocar um aplicativo pra tu não pegar o celular. Você tinha que alimentar a árvore lá, isso, alimentar. Pra você ver o nível como a sociedade tá, cara. E então, se você mexesse, ela morria. Isso, não era isso? Se era você continuasse mexendo, ela morria. Eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Mas eu principalmente o WhatsApp, cara, eu deixo, modo avião, jogo lá do outro lado lá. E assim, quando a minha esposa aí teve minha filha e tal, eu deixava, mas deixava longe, entendeu? Só pra tocar lá. Porque senão, cara, você não faz mais nada, cara. Dá 20, 30 minutos você já vê o que se quer. Não dá. Então, mas o Ivan falou com a gente, né, que o celular tinha que ficar a 10 metros. A 10 metros pra dar trabalho pra você levantar e ir lá pegar. Eu faço isso pra dormir. Mas é assim, eu não coloco 10 metros, eu boto de uma maneira que eu precise levantar pra ir, sabe? Aí você não vai levantar. Não vou. É isso. O esse Hector Kenz, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante no dia, porque ele passou em 9 meses na Receita, né? Só que ele é engenheiro aqui da Poli USP, o cara é inteligente, mas ele falou, eu levei 2 dias para decidir o que ia fazer concurso. Aí ele falou assim, a frase que eu achei espetacular, eu queimei os barcos. Eu cheguei lá no meio do rio e queimei os barcos, ou seja, não tem volta. Eu quebrei a ponte. Beleza, aí a gente continuou a conversa e tal, e aí depois de uma meia hora de conversa eu falei assim, mas aí a sua motivação, cara? Como que você fazia? Porque a gente, né, às vezes fica desmotivado e tal. Você acha, o que você pode dizer sobre motivação para quem estuda? Aí ele falou assim, não tô entendendo sua pergunta. Ele não tinha entendido mesmo. Eu falei, não, motivação. Ele falou, não, mas eu já decidi queimar os barcos, não falei pra você? Aí eu falei, não, tudo bem. Não, mas não tem volta, né? Eu já decidi, eu não precisava de motivação. Eu falei, puta, cara, eu falei, mano, olha como agora me fala. Agora você me fala, como que você vence um cara desse? Não tem como, cara. Sim. Não tem como você vencer um cara que... Meu irmão... tem uma outra frase, né? Assim, só perde quem desiste. Né? É isso. Não, olha só, não existe outra opção. É isso, ponto. E ele falou que quando ele chegou no dia da prova, ele viu a galera, ele falou assim, ó, eu tenho certeza que eu estudei mais que todo mundo aqui. Se alguém aqui estudou mais do que eu, pode passar na minha frente. Lembra que ele merece. Merece. Então o cara foi tão confiante, eu tenho certeza. Se alguém aqui estudou mais do que eu, vai passar na minha frente. Eu nunca entrei numa prova tão confiante assim. E o cara passou, cara. É aquela história que ele falou, né? Eu tava confiante que eu fiz tudo que eu podia fazer. O que tava dentro do meu alcance foi feito. Existe. Se alguém fez mais, né, cara? Não é que o cara não entendeu uma pergunta de motivação. Ele falou, não, mas já falei lá atrás, eu já queimei os barcos. Não, mas todo dia você sentia, não é que é todo dia. Eu já queimei os barcos. Eu já acordava já pra isso. Eu não tinha esse negócio de motivação, aquilo lá fez parte da minha vida. É como se fosse ir ao banheiro, comer, dormir. Não, eu já tinha que estudar. Era das 8 às 6, eu vou estudar das 8 às 6. E não necessariamente, né? Geralmente pessoas assim e tal, muito decididas, passaram por um grande problema, algum rompimento anterior, e nem sempre precisa ser assim, né, cara? Porque por mais que a gente se motive, cada um tem a sua motivação, né? Motivação interna, cara, como diz o Bernardino lá, né, cara? Cara, apresente-se, dê o seu melhor, não reclame e faça o seu melhor. Então, assim, a motivação acaba sendo o próprio processo para algumas pessoas, sabe? Foi o dele. Exato. E não necessariamente você precisa passar por algo que rompeu, sei lá, alguma coisa que te causou um certo dano, né? Olha eu chegando para trás aqui. Tudo bem. Mas o dele teve um rompimento. Lembra que ele morava só com a mãe dele e ele falou que a casa ia perder a casa, né? Ele falou que lembrou que o pai dele era da iniciativa privada, o pai dele trabalhava com bancos e tudo, e foi mandado embora depois de 40 anos. Isso é o que mais acontece, aí né? Ele falou isso uns 4 casos. Mas parece que a mãe dele, eles moravam na casa, parece que a mãe dele ia perder a casa, alguma coisa assim. Um negócio forte. É um negócio forte da casa lá, mas ele falou não. E ele falou que uma coisa que era importante também, que a mãe dele falou, cara, minha mãe, nessa situação difícil, minha mãe nunca me cobrou, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Ele falou, eu senti que assim, ela tava numa situação difícil, ela tava precisando de ajuda, mas em nenhum momento ela jogou aquela pressão em cima de mim, olha, você tá formado, você precisa trabalhar, você precisa trazer dinheiro pra casa. Mais velho, né? Eu passei por algo similar, cara, e com certeza, eu tenho absoluta certeza que isso, de certa forma, se eu fosse numa terapia, sei lá, isso viria à tona, sabe? Antes de fazer o concurso do Colégio Naval, teve uma época que meus pais passaram uma dificuldade muito grande mesmo. E ele tentava sempre dar o melhor pra gente, né? Meu pai não tem nem o ensino médio, não tinha, né? Só tinha o ensino fundamental, minha mãe dona de casa. Ele tinha uma lojinha na Praça da Bandeira. E teve um certo dia que eu cheguei, Rogério, e sempre eu entrava pela porta da cozinha. Nesse dia, por cargos d'água, não sei porquê, eu entrei pela outra porta, a porta da sala, né? A gente morava no primeiro andar. E eu encontrei meu pai chorando, cara. Eu encontrei meu pai chorando.
Isso eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Acho que uns 13 anos. 13 anos. Porque de 14 para 15 eu já comecei a me preparar para a Marinha. Mas eu vi o meu pai deitado no sofá, eles não viram que eu cheguei. Sim. E ele chorando, falando pra minha mãe que, poxa, que não ia dar pra continuar pagando o colégio, enfim. E aí minha mãe tentando esconder o choro e tal. Viram que eu cheguei, eu peguei a situação. Cara, aquilo ali ficou na minha cabeça. E eu falei assim, cara, nunca eu quero depender de... Meu irmão, eu vou... É agora. Colégio Naval... É a oportunidade que eu tenho, eu vou sair de casa, vou ganhar meu salário com 15, 16 anos, porque você ganhava para estudar. E teve uma vez que no 2º ano do Colégio Naval, eu cheguei em casa, pai, não aguento mais isso. Eu vou embora, assina aqui para mim. Ele falou, você sabe que se eu assinar isso aqui, você vai virar caixa... Botava um medo danado, você vai virar caixa de supermercado aí. Porque a gente não tem onde cair morto. Eu falei, cara... Fiquei cheio de medo, assim. Cara, e aí isso mexeu comigo até hoje. Mexe comigo até hoje. E o meu irmão, apesar de ser 3 anos mais novo, ele não vivenciou isso, né? Ele já foi direto pro colégio público na época. Um colégio muito bom, porque minha mãe dava o gás, sabe? De ir atrás do colégio pra... Conhecer, saber qual que é melhor. Irmão, ela dava um gás surreal. Eles prezavam sempre pela educação de vocês. Tem que ser, cara. Você não leva mais nada, não. O que fica isso aí, a tua capacidade de se virar, né? E muito passa pelo conhecimento. Conhecimento e sabedoria. Alguns têm a inteligência, poxa, de falar com os outros, de criar vínculos. Outros a inteligência de estudar, de colocar em prática, ou de montar alguma coisa. Mas aquilo mexeu comigo, cara, de uma forma. E eu tinha 13 anos, cara. Tanto é que você não esqueceu até hoje, né? Tinha 13 anos. Isso, com certeza, se fosse uma terapia da vida aí, não, porque você tem alguma coisa. Não, eu trouxe isso pro lado bom. Pô, eu tenho que me incentivar a não depender de nada, cara. Não depender de nada, entendeu? E eu tava caindo nessa armadilha em Cuiabá, porque eu falei, cara, não, vai ter o home office aqui, eu vou conseguir caindo e voltando e tal, não sei o quê. Tava dependendo de terceiros, do incerto completamente pra uma coisa que eu queria, entendeu? E aí eu até que, né, depois da procrastinação lá de 6 meses, não, apaga aí, vamos lá, vamos começar de novo, entendeu? Então